Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 9 de outubro de 2023. A Microsoft publicou no final da semana passada um extenso relatório sobre a condição de defesa digital no mundo no último ano. Essa é a quarta edição anual desse documento, que é dividido em temas ligados ao cybercrime, sobre ameaças ligadas a Estado-nação, sobre desafios vinculados ao atual estado de evolução da tecnologia e sobre inovação em cibersegurança, com um espaço especial para a importância da colaboração para que possamos proteger não só os nossos negócios, mas também o ciberespaço, pois um não vive sem o outro. Dentre os destaques, vale dizer que de 80% a 90% de todos os ataques de ransomware bem-sucedidos têm origem em dispositivos sem gerenciamento. Também foi registrado que o número de tentativas de ataques baseados em senhas vazadas ou por brute force aumentou mais de 10 vezes em comparação com o mesmo período em 2022, de cerca de 3 bilhões de tentativas por mês para mais de 30 bilhões. Isso se traduz em uma média de 4.000 ataques de senha por segundo direcionados a entidades na nuvem da Microsoft nesse ano. Falando sobre a perspectiva geopolítica, as atividades de adversários ligados a estados-nação ou de afiliados de estados deixaram de adotar ataques destrutivos em favor de campanhas de espionagem, de modo que 50% de todos os ataques destrutivos no contexto da guerra na Ucrânia aconteceram nas primeiras 6 semanas do conflito. Nesse aspecto, é atribuído um peso maior à Rússia em ataques contra membros da OTAN. Ao tratar do continente asiático, o relatório destaca a atuação de grupos patrocinados pelo Estado chinês em eventos cibernéticos no Mar do Sul da China e diz que, abre aspas, embora a China continue mais focada em Taiwan, ela também está interessada nos planos, nas intenções e nas capacidades de seus vizinhos, fecha aspas. Sobre a Coreia do Norte se destacam as atividades de roubo de criptomoedas por esse Estado-nação relatadas no último ano. Migrando para o Irã, a Microsoft afirma que os agentes estatais iranianos têm aprimorado operações em ambientes em nuvem, implementando um número crescente de implantes personalizados e tornando-se mais rápidos na exploração de vulnerabilidades recém-lançadas. O relatório também trata de uma, entre aspas, expansão descontrolada do mercado de mercenários cibernéticos, esses que representariam uma ameaça com o potencial de desestabilizar o ciberespaço. Pulando para a parte sobre desafios ligados ao atual estado da tecnologia, a Microsoft afirma que os ataques contra software de código aberto aumentaram 742% desde 2019 e que quase a metade dos dispositivos IoT com vulnerabilidades conhecidas nas redes dos clientes da fabricante não puderam ser corrigidas. Outro dado importante é que 25% dos dispositivos OT em redes de clientes da Microsoft usam sistemas sem suporte. Esse é um problema que vemos com frequência, em que fabricantes de tecnologias e empresas que as adotam não conseguem ser rápidos o suficiente para desenvolver ou instalar atualizações, seja por falta de braço para isso ou porque as tecnologias estão instaladas em um contexto tão delicado que qualquer mudança pode representar um risco sério de parada. Isso é especialmente preocupante em ambientes médicos e industriais. O relatório da Microsoft oferece 5 recomendações principais para enfrentar os desafios de nosso tempo. Habilitar a autenticação multifator, aplicar os princípios de Zero Trust, usar tecnologias de Extended Detection and Response, mais conhecidas pela sigla XDR, manter as tecnologias atualizadas e proteger os dados. E aqui entram atividades como inventariar dados, aplicar controles de acesso adequados e criptografar tudo que for possível. E um estudo recente da Human Security sobre dispositivos Android repercutiu bastante no final de semana. Segundo a apuração do portal Security Affairs, pelo menos 74 mil modelos de telefones celulares, tablets e TV boxes baseados em Android e instalados no mundo todo foram adquiridos com um backdoor incorporado ao firmware do equipamento. A ameaça adotada nessa campanha foi catalogada como Pitch e é usada em fraudes contra a indústria de publicidade digital.
digital, consumindo artificialmente os anúncios em sites sob o controle da quadrilha. E o grupo Lazarus, ou seja, a Coreia do Norte, lavou 900 milhões de dólares em criptomoedas no último ano por meio do esquema de cross-chain, afirmaram os pesquisadores da empresa de análise de blockchain Elliptic. O termo cross-chain crime é usado para se referir à troca de criptoativos entre diferentes tokens ou blockchains para lavar fundos obtidos ilegalmente, ou seja, o criminoso possui uma quantidade rastreável de ativos em Bitcoin que é trocada por Monero e posteriormente trocada por Ethereum ou por outros ativos até se tornar apta a ser convertida em moeda fiduciária, por exemplo. Toda essa movimentação acaba dificultando o rastreamento da origem do ativo, sendo uma alternativa eficiente para lavar dinheiro roubado. E os 900 milhões de dólares que o Lazarus lavou dessa forma no último ano é só uma fração do que se tem lavado por meio desse esquema. Segundo a Elliptic, o valor das criptomoedas ilícitas lavadas via cross-chain atingiu um recorde de 7 bilhões de dólares. E foi anunciada uma recompensa de um pouco mais de 12 mil dólares para a primeira pessoa que decifrar as sementes da criptografia de curvas elípticas do NIST e descobrir as frases originais que foram criptografadas para gerar essas sementes. A recompensa será triplicada para 36.864 dólares se o ganhador do prêmio optar por doar o valor para qualquer instituição de caridade. Quando falamos de criptografia de curvas elípticas, as sementes são os elementos usados como entrada inicial para se criptografar ou para produzir chaves criptográficas. Segundo Filippo Valsorda, o engenheiro de criptografia que fez uma vaquinha para organizar esse desafio, há rumores de que essas sementes seriam hashes de frases em inglês escolhidas nos anos 90 pelo Dr. Jerry Solinas, ex-funcionário da NSA que faleceu no início desse ano, deixando para trás esse mistério da criptografia. Tô deixando aqui na descrição o link para os detalhes do desafio, caso você queira ganhar esse dinheiro ou só se divertir tentando. E é isso por hoje, muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham uma ótima semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.